From our archives, the Billy Graham Classics. Agora, essa noite, desejo que abram comigo no Salmos 102, começando no versículo 6. Sou como um pelicano do deserto, sou como uma coruja do deserto. Eu vigio e sou como um pardal, só, em cima da casa. Hoje saí por alguns minutos para os montes. Dei uma pequena caminhada por uma pequena estrada. Eu não queria ir muito longe porque me disseram que lá havia cascavel. Não sou amigo de cobras, por alguns motivos. Não são meus amigos. Temos muitos onde eu moro, por isso temos experiência com eles. E deixei minha esposa matar esses animais, e ela faz. Ela não tem medo. Ela não tem medo de nada, que eu já ouvi falar. Pois ela nunca viu medo no seu pai e na mãe, porque a cidade mudou de mãos várias vezes. Bandidos, guerrilheiros, entraram e saíram, e então finalmente chegou os japoneses e meu sogro tinha um grande hospital e viveu ali, a minha esposa, por mais de 17 anos. Mas quero dizer isso hoje, enquanto saí naquele lugar, comecei a pensar e meditar um pouco. E eu observei um pássaro. Não sei o nome desse pássaro. É um pássaro grande e tem cores diferentes. Pode ser um magpie, não tenho certeza. Mas com certeza tem um som estranho para os ouvidos da Carolina do Norte. E então o pássaro sentou em um poste de cerca. E ele sentou-se lá sozinho. Nenhum companheiro apareceu. Agora, temos muitas pombas onde eu moro. Como você sabe, elas se acoplam para a vida. E elas vão juntos, e têm amizades e companheiros, e produz filhos pequenos, pássaros. Mas esse pássaro hoje parece estar sozinho, e eu pensei nesta passagem da Escritura. Isso é encontrado no Salmos 102. Sou como um pelicano no deserto, sou como uma coruja no deserto. Eu vigio e sou como um pardal só, em cima da casa. Você sabia que esta noite há muitas pessoas solitárias aqui? Muitas pessoas solteiras na cidade de Denver? 51% da sua população é solteira. E muitas pessoas estão solitárias. Um dos problemas supremos da sociedade moderna é a solidão. A cidade moderna é um lugar solitário. Aqui na América, 70% das pessoas estão morando sozinhos em residências de uma pessoa há mais de 10 anos atrás. Um psiquiatra de Nova York foi citado outro dia como disse: Nova York é o lugar mais solitário no mundo para milhões. O que você dizia sobre Denver? Ou a cidade de Nova York? Um estudo universitário americano reportou que os estudantes universitários são as pessoas mais solitárias nos Estados Unidos, acompanhados por divorciados. Você está sozinho? Uma das principais causas da solidão é o alcoolismo e o uso de drogas. Álcool e drogas são esforços para escapar da solidão. As drogas levam você em uma viagem e ficar bêbado faz você se sentir que você tem alguém por perto. Por outro lado, ir com Cristo é uma viagem em que você realmente sempre tem Jesus com você como seu Senhor e companheiro. Você não pode beber para sair da solidão. A maioria dos jovens vem para as drogas para se divertir e fica ali preso sob pressões dos pares, mas milhares vão para as drogas por causa da solidão. Uma história de capa de revista recentemente, Nossa Juventude Negligenciada, disse que, na verdade, a maioria deles estão adequadamente vestidos e alimentados, mas falta algo na vida de milhões. É uma negligência do espírito, disse o artigo, o que deixa os jovens solitários e prontos para drogas e álcool, mas com muita frequência leva ao suicídio. O que pode ser feito sobre isso? Uma das palavras-chave da Bíblia é comunhão, da qual obtemos nossa palavra comunicação. Jesus veio a um homem uma vez que estava solitário, doente e paralisado.
38 anos em que se sentou no mesmo local, só e cansado, sem amigo. E Jesus olhou para ele e disse: "Você precisa de um amigo?" E ele disse: "Sim." Então, esse pacote de solidão e dor humana tinha sido completamente como um mar que milhares de pessoas estavam sendo levadas, mas Jesus o acolheu. Ele se tornou seu amigo naquele dia e o curou. Ele pode tornar-se seu amigo esta noite, se você deixar. A solidão começou realmente no Jardim do Éden, em um paraíso perfeito, quando o homem e a mulher declararam sua independência de Deus e eles disseram: "Não precisamos de Deus. Nós podemos construir este mundo sem você." Então fizeram uma escolha terrível. Eles escolheram se desviar de Deus. Eles seguiram seu próprio caminho. Tentou construir seu mundo e o pecado entrou nesse belo jardim. E foi dada para a próxima geração, a próxima geração, a próxima, para você e para mim. E todos nós temos a doença, que é a doença fatal. Ninguém nunca escapa do julgamento da doença do pecado. Assim, as raízes da solidão foram plantadas na alma humana e foi herdado por cada habitante sempre. Porque você vê, nesse jardim Deus foi procurar Adão. Ele sabia aonde ele estava, mas ele foi buscá-lo. Ele queria que Adão soubesse onde estava. E ele disse: "Adão, onde você está?" E Adão tentou se esconder. Pegou folhas de figueira e costurou. Ele não sabia que estava nu até então, mas ele não podia se esconder. A solidão nunca foi respeitada para as pessoas. Os maiores artistas, escritores e compositores do mundo, reis e rainhas, e carpinteiros e canalizadores, todos se sentem muitas vezes nessa terrível solidão. Em João capítulo 13, fala sobre a última ceia e fala sobre a traição de Judas. E a Escritura diz: ele saiu e era noite. Para todos que se afastam de Jesus, é noite. Talvez houve um tempo em que você conhecia o povo de Deus e tinha paz com Deus, mas você retrocedeu, você foi para fora, você desistiu, você caiu para o lado. Houve um tempo em que você conhecia Cristo, você sentia que o conhecia. Houve um tempo em que você sentiu que queria um negócio com Deus, mas agora seu coração está frio e duro para as coisas espirituais. Você foi puxado por outras coisas, outros deuses, outros prazeres, e você sabe que você está errado. E você saiu da presença de Deus, e você descobriu que lá fora é noite. Você não tem comunhão com os verdadeiros crentes e você se sente que realmente não está em casa. Você está no mundo, você vive lá. E certamente você não tem mais comunhão com Cristo. E não existe solidão tão amarga quanto a solidão de um cristão desviado. Quem diz com a boca que conhece a Cristo, mas no fundo de seu coração ele sabe que não o possui? Quantos de vocês estão passando na cerca, tentando colocar um pé no reino de Deus e um pé no reino do mundo? O pecado nos deixa solitário porque nos separa de Deus. E nunca foi a intenção de Deus que você fosse só. Centenas de pesquisas provam que nossa sociedade não nos fez uma sociedade mais ajustada ou mais feliz. Assim, podemos ter fugas por momentos de satisfação na sexualidade, criar amargura e perder a sensação de prazer. Isso nenhum psiquiatra pode curar. A Bíblia diz que os ímpios são como um mar agitado quando não pode descansar, cuja água lança lama e sujeira. Lembra-se da história de Jesus com a mulher no poço? Ela era uma mulher solitária. Ela tinha vários maridos sem satisfação, sem paz, sem alegria. Jesus veio falar com ela, perdoou seus pecados, transformou a vida dela, fez dela uma nova pessoa. E ela foi para a vila
e contou a todos, dizendo: olha, conheci alguém que sabe tudo sobre a minha vida. Venha conhecê-lo. E todos saíram para ver Jesus. A Bíblia diz: ele é desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e conhecido com as suas tristezas. Mesmo que grandes multidões o cercaram às vezes, ele estava sozinho. Mas no final, a Escritura diz: todos os discípulos o deixaram e fugiram. A multidão que um dia gritava Hosana, na mesma semana, 5 dias depois, eles estavam dizendo: crucifica-o. E finalmente ouvimos da cruz, Jesus na cruz, morrendo por mim e por você. Deus colocando sobre ele todos os nossos pecados e nosso julgamento e nosso inferno que ele levou na cruz. E ele diz: meu Deus, por que me deixastes? Naquele momento terrível, algo misterioso aconteceu. Nenhum teólogo pode explicar isso. Jesus levou seus pecados, seu julgamento, seu inferno. Toda a penalidade que merecemos pelos pecados, ele tomou naquela cruz e ficou naquele momento solitário. Um período solitário quando ele sozinho tinha que carregar a cruz. E ele se tornou culpado de todos os nossos pecados, o pecado do mundo inteiro. Ele experimentou a solidão final. Como ele morreu por você e morreu por mim, eu nunca entendi. Como uma pessoa pode se desviar de Jesus quando realmente o ver na cruz, morrendo por você, e rejeitá-lo? Desviar-se quando ele lhes oferece perdão, te oferece uma nova vida. Ele lhes oferece paz e alegria e amizade, e você não fica mais só. Através de sua morte, Cristo tratou a causa primária da solidão humana, a separação de Deus, porque o inferno essencialmente é a separação de Deus. O inferno é o lugar mais solitário do universo. Jesus sofreu sua agonia por você. Jesus estava só por você. Lembro quando minha avó morreu. Tive o privilégio de estar lá nessa hora. Ela se sentou na cama com um sorriso e um brilho no rosto. Seu marido foi ferido em Gettysburg. Perdeu um olho, perdeu uma perna em Gettysburg. E ela sentou e disse: eu vejo bem meu marido, que tinha morrido alguns anos antes. E ela disse: a música é tão linda. E então ela caiu no travesseiro, na eternidade. Lembro-me de quando minha mãe estava morrendo há um tempo relativamente curto e todas as maravilhosas bênçãos que ela deixou para trás em seu leito de morte, porque ela só viveu para o Senhor. Ela tinha alegria e paz. Você nunca entrou no quarto dela e não saiu sem sentir a presença poderosa de Deus. Ela ministrou para todos. E mesmo quando ela estava em coma, ela acordou uma noite e citou a Escritura. E a enfermeira disse que nunca viu tal olhar no rosto de ninguém. E voltou ao coma e foi para a eternidade. Há uma grande diferença, mesmo na última hora, entre os que conhecem a Cristo e os que não o conhecem. Então, há a solidão de sua decisão. Porque você vê, Cristo morreu por você. Ele ressuscitou, está vivo, ele quer entrar no seu coração, ele lhes oferece perdão e salvação, e garantia e paz e alegria, e ele lhes oferece uma vida nada fácil. E não vou brincar com você, e te digo que não é fácil seguir a Cristo, não é. Ele disse que se você não está disposto a negar a si mesmo, tomar a sua cruz, você não pode ser discípulo dele. Agora, a cruz era um lugar onde executaram criminosos. Seria como se ele dissesse hoje: pegue a cadeira elétrica e me siga. E ele disse: vou sofrer, vou morrer. E ele disse: se você me segue, ele disse, você vai ter problemas e dificuldades, problemas e perseguições e talvez a morte. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a ir comigo até a cruz? Ah, sim, no meio dele estará a paz, sua alegria, sua amizade, seu perdão, sua promessa e a esperança que ele oferece para o futuro.
mas também haverá a possibilidade de perseguição e sofrimentos e problemas que você nunca sonhou quando você vem a Cristo. Já estivemos nessas partes do mundo onde as pessoas sofrem porque vêm a Cristo. Você deve tomar a decisão sobre Cristo. Nessa reação, a solidão é muitas vezes lidar com os sintomas e não a causa. Nos envolvemos com prazeres, festas, bons momentos, sexo. Envolvemos-nos no trabalho. Nos jogamos nos rodízios sociais da escola. Nós lemos um dos livros mais vendidos e que exige: tome o controle de suas vidas. Qualquer de nós tentamos lidar com o pecado sem conversão. É como lutar na areia movediça. E quantos jovens hoje e idosos estão lutando na areia movediça, tentando se salvar, mas não conseguem? Você chegou ao fim da sua corda. Entregue sua vida para Cristo. Deixe-o carregar seus fardos, ajudar você a resolver seus problemas, ajudar você a direcionar e liderar a sua vida. Quantos jovens aqui esta noite realmente não sabem o que quer fazer de sua vida? Estão tentando buscar um casamento? Querem se casar? Há uma senhora conversando comigo esta noite que disse que ela estava só esperando o homem certo chegar. E há muitos assim. Tenha certeza que é o homem de Deus ou a mulher de Deus para a sua vida. Lembro que levei minhas 3 filhas de lado quando elas estavam caminhando comigo. Não poderiam ter mais de 8 ou 9 ou 10 anos de idade. E eu disse: vamos parar aqui na montanha, e orei por seus maridos com quem vocês vão casar. Eles são meninos em algum lugar, e vamos apenas orar para que Deus os guie e lhes guie e que eles sejam homens de Deus. Bem, elas me olharam como se o pai delas fosse enlouquecido. Mas nós oramos e elas conseguiram os homens certos. Um deles está aqui essa noite e oramos da mesma forma por nossos filhos. Pela primeira vez em vários anos pelo menos, meus filhos estão aqui esta noite. Não sei onde estão, mas estão aqui em algum lugar. Mas você tem que tomar essa decisão sozinho. Se buscarmos um antídoto para a solidão em drogas e álcool, e sexo, e grupos de encontros e experiências psicológicas, muitas vezes eles só servem para nos amarrar no mais profundo desespero, sem remédio. Através de Jesus Cristo podemos ter a relação mais fundamental da vida restaurada. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, e ele será comigo e eu com ele. O salmista escreveu isso sobre o pelicano e a coruja. Disse: ó minha alma, porque estás tristes e abatida, acredita em Deus. Eu o louvarei novamente por sua maravilhosa ajuda. Ele vai me fazer sorrir novamente, pois ele é o meu Deus. A solidão é muitas vezes a maneira de Deus nos avisar. É hora de se apaixonar pela cruz e você nunca mais será o mesmo, não estará só. Algumas semanas atrás, recebi uma carta que dizia, e essa era a citação: cerca de um mês atrás, minha esposa e eu nos separamos. Ela saiu da nossa casa dizendo que não aguentava estar mais perto de mim. Chegamos a um ponto em que não conseguimos nos comunicar. Estávamos lançando acusações, algumas fundadas e outras não, e palavras amargas e ríspidas um para com o outro. Então ela se mudou e foi morar com outro homem, até que ela conseguiu um apartamento próprio. Em 8 de julho deste ano, eu cheguei em casa do trabalho e depois do jantar, sentei e tive uma compulsão por ligar a televisão. E eu atribuí isso à solidão e à frustração que eu estava sentindo. E às vezes a televisão pode ser uma excelente saída de incêndio por pouco tempo. Mas não é um bom extintor de incêndio, disse ele. De qualquer maneira, liguei a televisão e acionei o botão aleatoriamente. A estação que eu escolhi apenas anunciou o início da cruzada de Billy Graham da Carolina do Sul. Não me importa em te dizer, eu estava mais do que um pouco cético.
sobre os programas religiosos televisivos, mas eu continuei a assistir. Ao final do sermão, o que senti foi direcionado a mim e a minha situação. Quando você ligou para as pessoas que queriam mudar a direção de suas vidas, para avançar e receber a Cristo como seu Salvador. E eu hesitei, mas depois eu o fiz. Nesse momento, a minha esposa e eu estamos começando a colocar as coisas de volta no trilho. E, na noite passada, preguei sobre João 3,16 e a gente aqui disse juntos, porque Deus amou tanto este mundo, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E na noite anterior, mais de 1.700 pessoas vieram e fizeram seu compromisso com Cristo. Algumas semanas atrás, glória a Deus. Algumas semanas atrás, em uma de nossas cruzadas, um homem olhou para esse mesmo versículo e o conselheiro disse-lhes: você pode colocar seu nome nesse versículo. Você é o todo que. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele estava com um sorriso no rosto e disse: eu gosto disso. Você pode colocar seu nome esta noite da mesma maneira, como todos fizeram na noite passada. Deus amou tanto o mundo por você, que deu seu Filho, e você coloca seu nome e diz: Senhor, eu abro meu coração, a minha vida para você. Eu me comprometo com você. Para alguns de vocês, pode ser que vai ser um recomeço na sua vida. Para outros, vai ser uma vida nova. Você quer ter certeza de como você está perante seu Deus essa noite?